Olá, boa noite. O ND de hoje fala sobre política, eleições 2018. E hoje é a vez do pré-candidato a deputado estadual pelo PSDB, Raul Cristiano. Boa noite, Raul. Muito bem-vindo. Boa noite, Roberto. Um prazer enorme estar aqui com você e com todos os telespectadores. Vamos começar falando do PSDB. O senhor, como um dos fundadores do PSDB, como é que avalia o momento do partido? Olha, um momento difícil, né? Nós vamos completar 30 anos agora no dia 25 de junho. É importante isso para a história. O partido foi muito novo para o governo federal, com Fernando Henrique, 2 mandatos, teve o governo do estado durante todos esses anos, não é? Só que há uma crise política em curso. Então, nessa crise, todos os partidos e os políticos são nivelados por baixo. O que nós precisamos resgatar nesse momento são as bandeiras e dizer a que viemos, não é? Então, é muito importante o resgate da história das bandeiras de lutas que ajudaram a formar o PSDB. Então, nesse sentido, eu tenho me colocado como coordenador regional, inclusive do partido, fomentando, né, a discussão de ideias e de propostas, porque nós não somos um partido meramente eleitoral, não formamos o partido apenas para participar das eleições. Formamos um partido que tinha propostas. Aliás, nós estávamos no governo e deixamos os governos, né, tanto o governo federal quanto o governo do estado de São Paulo e várias prefeituras, né, para assumir uma postura de oposição àqueles governos que haviam negado ou enrolado as bandeiras de lutas que nós sempre defendemos desde a época do antigo MDB, ainda quando havia MDB e Arena na década de 60 e 70. Agora, com um cenário no Brasil inteiro que se fez, mas agora principalmente aqui na nossa região, né? A gente tem o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que começou o ano com índice de rejeição um pouco elevado. Também tivemos o prefeito de Mongaguá, Arthur Parada Próstida, que foi preso recentemente. Edmur Mesquita, depois de quase 30 anos, né, ele é um dos fundadores do partido, resolve sair do PSDB. O professor Kenny também troca de partido agora, foi um dos vereadores, acho que o vereador mais bem votado, né, dessa última Sim. eleição. O que mostra isso em relação ao partido PSDB? A gente pode dizer que está vivendo uma crise na região? Então, a crise não é do PSDB, como eu disse, é uma crise da política em geral no país. Essa boa política nós temos que resgatar. O PSDB, na eleição de 2016, ele teve uma presença histórica nas eleições, né? Das 9 prefeituras, ele fez 7 prefeitos e ainda fez a vice-prefeita de São Vicente. Então, é um partido que veio com muita força. Agora, a crise não é uma crise só política, é uma crise econômica também. Então, em função disso, houve uma diminuição de investimento nas cidades, algumas atenções precisaram ser repartidas e não houve recursos para executar muitas das obras e serviços que a população esperava dos eleitos em 2016. Então, isso tudo criou um caldo negativo e que atingiu o PSDB, que era a força majoritária regional. Hoje, como é que o senhor vê que a população enxerga a classe política? A gente não está falando especificamente de um partido, né? Mas da classe política em geral. É uma classe que hoje está desacreditada? Eu acho que a classe política está desacreditada, porque contribuiu muito para isso, né? Não são 100% dos políticos que não prestam, né? Nós temos muita gente boa atuante na política. Agora, esse cenário, ele tem afastado as pessoas da política, né, daquela de executar a boa política. Por exemplo, você viu as eleições no Tocantins nesse final de semana. 49% dos eleitores não compareceram para votar. Quase 50% dos eleitores não compareceram para votar. Então, qual é a perspectiva das eleições nacionais desse ano, de 7 de outubro? Será que nós vamos ter também essa manifestação de protesto da sociedade não indo votar nos candidatos? Então, acho que nesse momento é importante que a discussão política não fique circunscrita aos partidos. É importante que a sociedade discuta onde? Nos clubes de servir, nas associações de bairros, nos sindicatos, não é? Nas associações classistas, na igreja, em todos os setores organizados da sociedade. Acho que é muito importante que a gente
discuta claramente, ouça o que as pessoas têm a dizer, não é? Hoje você trabalha muito com aquilo que no passado eram fofocas, que são as fake news. Sim. A mentira correndo solta nas redes. Então, hoje, os meios de comunicação favorecem muito que você tenha uma distorção das informações presentes. Então, isso só provoca, numa democracia, um efeito totalmente negativo. Qual é o efeito negativo? Se na democracia o fortalecimento da representação política vem através do voto, o povo se sente representado, e aí o povo desacredita nos políticos, na sua instituição maior, que é o processo eleitoral, aí nós vamos chegar ao caos, porque a sociedade não vai ter um olhar de perspectiva de futuro para nada. Então, acho que, nesse momento, é bom, antes de nos posicionarmos, conhecermos melhor o cenário em que nós estamos nos colocando antes de emitir qualquer opinião. O que a gente percebe são dois pontos, né, Raul? Tem o desinteresse da população, como a gente viu na questão de Tocantins. As pessoas desacreditaram ou estão de saco cheio, na verdade, de tudo isso que a gente está vivendo enquanto país. Agora, tem também uma conscientização política que a gente não tinha alguns anos atrás. Né? A gente vê muitos jovens lutando, as pessoas perguntando, questionando a idoneidade dos políticos, enfim, existe esse contraponto também. Agora, nessas eleições agora de 2018, o que fazer para que esse segundo contraponto tenha mais força sobre o desinteresse da população? Eu acho que é um processo de educação política. E dá tempo até outubro? É muito difícil, é muito difícil. Eu, por exemplo, venho de uma época, eu sou militante antigo, dos anos 70, 80. Na nossa época de militante estudantil e político, nem tudo nós podíamos falar, nem tudo, as reuniões eram dificultadas, era um outro processo, né? Você era responsabilizado por aquilo que você dizia, né? E por tudo aquilo que você escrevia e se posicionava. Então você era punido por isso. Esse processo passado recente, ele gerou um afastamento das pessoas da militância política. Então, a política ela ficou resumida a quem gostava da política e quem era mais corajoso. Hoje, com as redes sociais, todo mundo se sente participativo. E é fácil dar opinião. É fácil dar opinião, é fácil destruir uma imagem, uma reputação, não é? E você sabe que o primeiro ataque, se ele dissemina da forma que ele dissemina hoje, você tem muitas injustiças aí, não só no terreno político, mas no aspecto pessoal. Você viu aquele caso de uma moça do Guarujá, e tem outros casos, né? aqui na região, que as pessoas são marcadas como uma coisa negativa e a sociedade toda apedreja a pessoa e depois vai ver que não era nada disso, mas daí já é tarde, né? Para quem não lembra do caso, a Fabiane do Guarujá, ela foi morta porque ela foi confundida, né, com uma pessoa que fazia magia negra, etc., né, que matava crianças, isso mesmo. Sabe? É uma coisa horrível, né? Na verdade, ela não era nada disso e não acabou pagando com a própria vida, né? Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre política. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é política e a gente conversa com o pré-candidato a deputado estadual pelo PSDB, Raul Cristiano. Fala um pouquinho sobre o governo do estado agora. Raul, como é que você viu a atuação de Geraldo Alckmin aqui na nossa região? Olha, a região, ele dizia até que estava comprando uma kitnet porque ele vinha tantas vezes para cá, não é? O governo do estado, os governos do PSDB no estado, eles investiram muito na região. Programa Onda Limpa da Sabesp, programa de recuperação da Serra do Mar, atualização e o pagamento em dia dos valores do DAD, da verba destinada às estâncias balneárias. Enfim, houve uma série de investimentos, as estradas, a segunda pista da Imigrantes. Se você elencar os viadutos, toda essa acessibilidade, agora a nova entrada de Santos, numa parceria com a Ecovias. Então, há muitas ações que foram realizadas aqui, além da área da saúde. Enfim, poderia listar uma grande prestação de contas, incluindo também a educação, as ETECs, FATECs, etc. Então, acho que foi um marco
extremamente importante, não é? E aí o Alckmin escolheu o Márcio França, que é uma pessoa da nossa região, de São Vicente, para ser o vice-governador dele. Então, eu acho que o Estado, nesse momento político, né, foi um momento de transição, ou seja, começou com Mário Covas, que era de Santos, que trouxe o Geraldo Alckmin, que no final do seu mandato trouxe Márcio França. Então, eu acho que o foco para a região sempre foi prioritário nos governos do PSDB. Agora, hoje a gente está numa corrida eleitoral também no governo do estado, onde a gente tem Márcio França, que era vice de Geraldo Alckmin, hoje governador do estado, e o indicado pelo PSDB, João Dória. Para a nossa região, quem é o melhor? Olha, para a nossa região é aquele que for o vencedor. Se for o Dória ou o Márcio França, ambos serão muito bons para a região. O Márcio tem um diferencial que ele é de São Vicente, não é? Mas o PSDB, ele não poderia, nesse processo eleitoral, não ter uma opção própria de candidatura. Então, a candidatura do João Dória é uma candidatura de um partido grande, um partido que a sua base, tanto em São Paulo quanto no interior, ela exigiu que apresentasse uma alternativa, não é? Por quê? Porque a candidatura do Márcio França não representava o PSDB no estado, embora houvesse um acordo político entre ele e o Alckmin, não é? Agora, eu acho que isso favorece, numa disputa desse ano, das eleições desse ano, favorece na construção de um palanque mais forte para o Geraldo Alckmin em São Paulo. Então, até porque tem o apoio dos dois, tem o apoio dos dois. Eu acho que é muito importante que você tenha a candidatura do Márcio se posicionando, defendendo o legado do PSDB, embora ele esteja demitindo pessoas que eram ligadas ao PSDB, não é? Dizendo que é o governo dele, etc. Eu acho que isso é um erro, não é? Eu acho que ele se precipitou, ele queimou na largada, na medida em que ele iniciou um processo de perseguição interna. Então, em todo o estado, se você olhar, o Diário Oficial é de demissões gerais. Isso não é um governo... Em poucos meses está tendo muita troca, Muita né? troca. Então, não é um governo de continuidade, é um governo político, não é? Então, eu defendo que o melhor para a região é o João Dória, que ele seja eleito governador. Eu acho que aí eu tenho mais identidade com o João Dória. Eu trabalho pela candidatura do João Dória. Agora, do ponto de vista do palanque nacional do Alckmin em São Paulo, eu acho que tem que ter o palanque com o Márcio França, com o João Dória. Gostaria também que tivesse com o PMDB, com o MDB, do Paulo Scaff. Então, seriam 3 palanques fortes. Isso não é novidade, porque em 98, o presidente Fernando Henrique era candidato à reeleição. Ele tinha o palanque do Mário Covas, para o governo do estado, e tinha o palanque do Paulo Maluf. Tem uma questão que é a questão regional. Tem a questão estadual e tem a questão nacional, né? A questão nacional, ela é feita para os fortes, ou seja, quem tem uma capacidade maior de articulação nacional, porque não significa apenas ter apoios políticos, mas significa também ter uma força que balize as ações no Congresso Nacional. Mas então aí, você tem que pensar isso. Dentro então dessa questão de força nacional, existem alguns rumores e isso vai acontecer, né, até ser dado o toque final. Mas existe possibilidade de João Dória ocupar o lugar que hoje está do pré-candidato a presidente da República, Geraldo Alckmin, ele ser relacionado a presidente da República e Geraldo Alckmin ir para o Senado? E isso é mera intriga. É uma intriga que ajuda a criar uma distensão interna no PSDB. Instabilidade? Né? Cria uma instabilidade, cria um clima de fofoca. Isso é uma plantação política. Na política, né, tem uma fake news própria, que são aquele fogo amigo, não é? Então, algumas pessoas não foram contempladas com uma determinada atenção política e aí fica fomentando esse tipo de coisa. O Geraldo Alckmin é o candidato que une o PSDB a nível nacional. Nesse momento, ele está construindo as suas bases de apoio em todo o território nacional, fomentando candidaturas a governador, ao Senado,
a deputados federais, estaduais. É uma grande eleição. O João Dória está consolidando a candidatura dele no estado de São Paulo. Tem uma pesquisa saída nessa semana que mostra que numa disputa entre o Alckmin e o João Dória para a presidência da República, o Alckmin está na frente. E o Alckmin é muito bom de comunicação e ele vai mostrar o legado dele. Ainda não começou. Por quê? Porque ele é pré-candidato. O senhor acha que ele ainda vai disparar? Vai disparar. Ele tem uma vitrine e tem uma construção de alianças, não é? Por exemplo, a construção do palanque de São Paulo, ele vai dar uma dinamizada na articulação do PSDB a nível nacional. Há uma expectativa disso. Eu acho que hoje a coordenação estadual do PSDB, eu acho que ela está numa marcha muito lenta em relação a definir logo os palanques de São Paulo. Eu acho que nós deveríamos definir logo os palanques de São Paulo e aí avançar para os outros estados, porque em São Paulo você não tem visto o Alckmin nem com o Márcio França e nem com o João Dória. Isso está pegando, porque as pessoas acham o seguinte, ele é um voo solo? Não, ele é um voo combinado, com candidaturas que têm eleitores que têm uma certa uma simbologia e tem uma identidade com as propostas e realizações do governo Alckmin. Então, acho que, nesse momento, nós tínhamos que ter um olhar para São Paulo para depois espalhar isso a nível nacional. E no próximo bloco, a gente continua a falar sobre política. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é política e a gente conversa com o pré-candidato a deputado estadual pelo PSDB, Raul Cristiano. Vamos falar agora um pouquinho sobre a sua pré-candidatura? Então, Raul, você é jornalista, também é político. Sim. O que pende mais, o jornalista ou o político? O jornalista, o professor e político, né? Porque eu sou militante desde a minha juventude. Eu comecei a minha militância no MDB, com 18 anos, aqui em Santos, né? E era atuante no movimento estudantil, movimento cultural. Eu sou escritor, tenho vários livros publicados, né? Tenho uma atuação muito forte na área cultural. Já fui secretário de Cultura, fui secretário do Meio Ambiente em Cubatão, fui secretário de Educação e Cultura também em Cubatão e tive uma atuação no Ministério da Educação durante 8 anos, ao lado do ministro Paulo Renato. E conciliei nesse período todo a minha atividade na educação, como professor universitário de faculdades aqui de Santos, da Baixada e de São Paulo. E eu sou um jornalista presente, eu estou sempre escrevendo, tenho um blog, sou atuante. Já foi apresentador de programa de TV. Já fui apresentador do programa de TV, do jornal Opinião, na antiga TV Mar, né? Então, acho que o jornalista está sempre presente na minha atuação geral. Você trocaria a política pelo jornalismo hoje? Olha, as pessoas misturam muitas coisas, né? Elas olham para o Raul Cristiano jornalista e veem logo o político, né? E não consegue, às vezes, separar uma opinião minha como jornalista da opinião como um político do PSDB. Eu diria assim que eu encarno, talvez pela minha militância muito aguerrida, porque eu sou assim muito contundente para me colocar e defender o legado tucano, o legado do PSDB, tanto no Estado quanto no país. Então, acho que isso confunde. Mas eu ainda serei só jornalista. Ah, sério? Porque tem muitos jornalistas trocando, né? Hoje sendo político. Sai do jornalismo e vão para a política. É bem diferente, é bom se preparar antes, né? Para não se frustrar com o que vai ver do outro lado do balcão. Você falou que foi secretário de Cultura, né? Sim. O que o senhor trouxe de novo de vivência da Secretaria de Cultura de Santos? Olha, na Secretaria de Cultura de Santos, eu diria assim que nós temos um problema muito forte. Vai parecer que é uma mesmice falar da falta de recursos para a cultura, não é? Mas nós descentralizamos as ações das oficinas culturais, nós incrementamos a ação da biblioteca na Zona Noroeste, lá no Centro Cultural da Zona Noroeste, o Carnaval foi para lá, nós desenvolvemos ali cursos do Senai e com atividades de formação para o Carnaval.
nós levamos cursos e oficinas para a região continental, lá no Caruara, né? E aí nós iniciamos um processo de tentativa de recuperação dos equipamentos culturais da cidade. No Teatro Municipal, nós tínhamos problemas sérios com a estrutura, ainda temos. Nós tivemos problemas, eu tive que fechar o Teatro Coliseu. Então, nós conseguimos o AVCB, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, que não tinha. Então, tenho visto notícias hoje de que alguns equipamentos tradicionais da cidade, patrimônio histórico e cultural da cidade, estão no desleixo. Então, eu acho que há um desrespeito, não é de Santos, só de Santos, com a memória. Eu acho que nós temos que valorizar a memória, preservar a memória, mas nós temos que ter recursos para a manutenção dessa memória viva, né? Porque os prédios históricos estão abandonados, né? Estão se deteriorando. Você vê o Teatro Coliseu, que teve várias reformas. Depois da reforma de novo agora, né? Mas é necessário, ele tem que ter uma manutenção permanente. Você tem que fazer uma reforma e você tem que ter uma equipe permanente, você tem que ter recursos para isso. Mas o que falta, então, é falta de zelo do poder público? Não é falta de zelo do poder público, é que há muitas prioridades. Houve um crescimento do oferecimento de serviços à sociedade. Então, numa hora dessas, você coloca em xeque o que é mais importante, se é a cultura, se é a educação, se é a saúde, não é? E aí você mexe com vidas, então as pessoas acham que você tem que dar atenção maior para a saúde, outros já não dão tanta importância para a educação. Então, a cultura acaba sendo a prima pobre quando ela deveria ser valorizada. Eu acho que nós falamos no outro bloco sobre a questão da educação política. Eu acho que a educação política passa por aí, por uma valorização dos bens culturais materiais e imateriais. É muito importante isso. Então, Santos é um exemplo na área da cultura. Mas, por exemplo, nós tínhamos a Cadeia Velha funcionando como um polo cultural para ser regional. O Estado não teve condições de manter. E os municípios de Santos e os municípios da região não tiveram condições de manter a cadeia, que hoje é sede da AGEM, e desenvolve lá algumas atividades culturais, oficinas, o projeto Guri, etc., continuam atuando lá. Mas, por exemplo, Santos tem vários equipamentos novos e tem quase um céu das artes quase pronto na Zona Noroeste, não é? Que vai precisar de gente, vai precisar de recursos para manutenção, vai precisar de material. E aí você tem a lei de responsabilidade fiscal, sim, que não permite que você gaste mais do que você arrecada ou tem disponível no orçamento. Esses freios que foram criados são muito importantes, a sociedade precisa participar. Eu acho que é muito importante que a sociedade organizada da cultura, dos esportes, da educação, enfim, geral da cidade, atue no sentido de buscar alternativas de manutenção dos seus equipamentos. Agora, não há dinheiro para tudo. Agora, a gente está no finalzinho do nosso programa. Se tivesse que elencar uma necessidade primordial no nosso estado, na nossa região, como deputado estadual, qual seria? Eu acho que nós temos que melhorar a educação regional. Isso é fundamental. A região ela passa por problemas sérios com a infraestrutura das escolas, no atendimento também da qualidade de ensino. Isso demanda uma união regional. Nós temos que formar um consórcio regional na Baixada Santista. Você tem que ter uma discussão olho no olho, professores, gestores, para entender esse processo. Tem que ver como é que vai ficar a questão dos planos de carreira. Eu acho que os municípios ainda divergem em relação a isso. Acho que há necessidade de uma unificação disso. Ok, então, Raul, muito obrigada pelas suas informações. Obrigado a você, viu? O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais.